Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, questões recorrentes de matemática da banca Nosso Rumo para concursos públicos. Inscrições para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri e Presbe ocorrem do dia 29 de julho até 29 de agosto. Não esqueçam, Banca Nosso Rumo, Instituto de Educação e Desenvolvimento Social. Então, vamos para os comentários de 10 questões recorrentes da Banca Nosso Rumo. Questões que foram propostas no concurso para a Prefeitura Municipal de São Carlos. Cargo arquiteto, nível superior. Portanto, continue no canal. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado para este concurso do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri, provas aplicadas pela Banca Nosso Rumo e playlist com videoaula de matemática de raciocínio lógico da banca. Então, vamos para os comentários. Antes, observações sobre os conteúdos de matemática. Então, vejam, esses conteúdos de matemática são conteúdos comuns para os cargos de nível médio e nível superior. Conjuntos, linguagem básica, pertinência, inclusão, igualdade, união e intersecção, resolução de situações, problemas envolvendo números naturais, inteiros, racionais e reais. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Média aritmética simples, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. Grandezas e medidas, comprimento, área, volume, ângulo, tempo e massa. Relação entre grandezas, unidades de medida, metro, centímetro, milímetro, decâmetro, decímetro, hectômetro e quilômetro. Regra de 3 simples e regra de 3 composta, porcentagem, juros e desconto simples, operações com expressões algébricas e com polinômios, equações e inequações do primeiro e segundo graus, sistemas de equações de primeiro e segundo graus, interpretação de gráficos e tabelas, dados estatísticos, progressões aritméticas e geométricas, geometria plana, elementos primitivos, que são ponto, reta e plano, áreas de triângulos, paralelogramos, trapézio e círculos, figuras principais da geometria plana, e a parte de áreas e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esfera, a parte de geometria espacial, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Observe que as questões da banca Nosso Rumo são imediatas, com poucas contextualizações. Por exemplo, aparece nos enunciados das questões direto: determine as raízes da equação do segundo grau, resolva o sistema, determine a área de um cubo, obter o 12º termo de uma progressão geométrica e etc. E outros itens do conteúdo citado acima. As questões das provas de ensino médio e ensino superior apresentam as mesmas dificuldades. Portanto, vocês podem assistir às videoaulas do meu canal, sem problema nenhum. Então, vamos para os comentários dessas 10 questões que foram propostas para o cargo de arquiteto Prefeitura Municipal de São Carlos no ano de 2023. Questão número 11. Assinale a alternativa correta em relação à área do terreno adquirido por Paulo, sabendo que a medida de um dos lados é igual ao resultado do MMC, que é o mínimo múltiplo comum de 3, 12 e 18. E o outro lado do terreno possui 52 metros. Portanto, uma questão contextualizada, onde eu devo primeiro achar o mínimo múltiplo comum pelo método das divisões sucessivas.
questão que sempre aparece na banca Nosso Rumo. Então, vamos lá. Mínimo múltiplo comum é o menor número que é divisível simultaneamente por 3, 12 e 18. Nós vamos utilizar o processo da decomposição simultânea, dividindo pelos números primos. Lembrando que os números primos usuais, que sempre são cobrados, é o 2, o 3, o 5, 7 ou 11. O que é o número primo? São aqueles que têm dois divisores. 2 tem dois divisores, o 2 e o 1. O 3 tem dois divisores, ele próprio e o 1, e assim sucessivamente. Então, dividimos primeiramente sempre em ordem, para ficar mais organizadinho. Então, vou dividir por 2, embora 3 não seja, a gente repete. Então, dividir por 2 dá 3, 6 e 9. Ainda tem divisão por 2, então vai dar 3, 3 e 9. Agora, o próximo número primo aqui é o 3. Então, vai dar 1, 1 e 3. Continuamos dividindo por 3. Portanto, o outro lado desse terreno retangular aqui mede 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é o mínimo múltiplo comum, que dá exatamente 36. Lembrando que a área de um terreno que tem duas dimensões, portanto, é um terreno retangular, embora não fala no texto aqui, vai ser comprimento vezes largura, uma vez que ele está falando que um lado mede 52, o outro mede 36, logo 36 vezes 52 dá 1.872 metros quadrados, letra B. Olha a carinha alegre, questão recorrente da banca Nosso Rumo. Questão 12, considere a equação abaixo. Veja, já vimos isso aqui em outras videoaulas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta as raízes dessa equação. Questão sempre aparecendo na banca Nosso Rumo. Eles já colocam as raízes, então vocês podem fazer substituindo. Substitui o menos 4, vê se dá 0. Menos 2, dá 0. Ou então, faz por soma e produto, que é muito mais rápido. O que é a soma? Menos B dividido por A. O que é o produto? C sobre A. O que é o A? É 1. B, menos 2. C, menos 3. Então, a soma aqui vai ser quanto? Menos da fórmula, menos do valor do B, que é menos 2, dividido por 1. Menos com menos dá mais. Então, a soma dá quanto? Dá 2. Veja o seguinte, pega essas raízes do item A. A soma dá menos 2? Não, dá menos 6. Pega as raízes da segunda. 3 somado com menos 1 dá quanto? Dá 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B. 3 é uma raiz, menos 1 é outro. Substituindo dá 0. Vamos fazer o produto só para confirmar. O que é o C? O C é menos 3. Então, fica menos 3 dividido por 1. Então, o produto vale quanto? Menos 3. Se você multiplicar 3 vezes menos 1, dá menos 3. Então, o produto é menos 3 e a soma é 2. Letra B. Se nós não tivéssemos a soma, a gente poderia fazer pelo produto. Questão, olha a carinha alegre. Questão 13. Na época da Páscoa, Dona Carmen e suas duas filhas fazem ovos de chocolate para vender. As duas junto. Então, observe, importante, as duas filhas juntas, trabalhando 2 dias por semana, produzem 160 ovos. Então, aqui não inclui a Dona Carmen, inclui somente as suas duas filhas. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de ovos produzidos, caso Dona Carmen consiga mais 2 pessoas, ou seja, além das duas filhas, 2 pessoas, ficaria 4, trabalhando 1 dia a mais, trabalhando 3 dias. Então,
Regra de 3 composta, sem setinhas. Pessoal, sempre dá certo. Confiem nos meus cálculos. Tem colegas enviando mensagem dizendo que não dá certo. Dá certo. Causas, efeito. O que é o efeito aqui? Eu tenho pessoas, dia da semana, ovos. Produção de ovos é exatamente o efeito, o resultado dessas duas causas. Pessoas, dias. Então tem 2 pessoas, não inclui a dona Carmen, trabalhando 2 dias da semana, produz 160. Se dona Carmen colocar mais 2 pessoas, fica 4 pessoas. Trabalha 1 dia a mais, trabalha 3 dias, X ovos. Lembrando, produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Então a gente resolve sempre sem setinha. Fazendo o quê? Se a variável está aqui, eu multiplico assim, ó, 2 vezes 2 vezes x. Já coloca. Que é igual 4 vezes 3 vezes 160. Pronto. Dá para simplificar? Simplifica. Eu tenho 2 vezes 2 dá quanto? 4. Corta. Aqui tenho 4, corta. Portanto, quanto é que dá a quantidade de ovos com 4 pessoas trabalhando 3 dias? 3 vezes 160, que dá 480, letra B. Simples. Sem setinha, dá sempre certo. 14. A soma dos 10 termos de uma PA é 300. Se o primeiro termo é 3, assinale a alternativa que é a razão dessa PA. Então, veja, o que é uma progressão aritmética? Se o primeiro termo for, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 5, e a razão for 3, vai ser 5 mais 8 mais 11 e assim sucessivamente. Ou seja, é uma sequência com determinado padrão. Soma sempre 3 ao termo anterior. PG é diferente. Então, vejam, a soma é dada por essa formulazinha. O termo geral é dado por essa fórmula. Então, isso aqui é o básico de uma PA. Decore, precisa decorar. Então, o que nós temos? A soma, que é 300. Então, vou aplicar essa fórmula aqui, substituindo a soma por 300. O primeiro termo é 3. Eu não tenho o 10º termo, preciso saber. Eu tenho a quantidade em termo, que é 10 dividido por 2. Posso simplificar aqui? Simplifica. 10 dividido por 2 dá 5. Esse 5 aqui posso passar dividindo. Então, já vou dividir. Então, fica assim. 3 mais o 10º termo, que é o A10, 300 dividido por 5, que dá 60. Portanto, o 10º termo é 60 menos 3, que dá exatamente 57. Com esse valor aqui, esta informação, eu vou achar o valor da razão dessa sequência aritmética. Então, é o AN. N é 10. Então, vai ficar assim. AN é igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R. O A10 é o termo que eu tenho. Então, fica 57. O A1 é 3. O N é 10, que é a posição do 57, menos 1 que multiplica R. 10 menos 1 dá 9. Então, fica 9R igual 57, já passando 3 menos 3, efetuando dá 54, 9R, 54 dividido por 9 é o valor do R. Portanto, a razão é exatamente 6, que é exatamente a letra E. Ou seja, se eu tivesse que reescrever a sequência, seria assim. O primeiro termo é 3, o segundo termo vai ser 9, porque a razão é 6. O próximo termo é 15 e assim sucessivamente. Não esqueçam a definição de progressão aritmética. Olha a carinha alegre.
Aqui também teria a linha alegre. Sempre tem questões de regra de 3 composta. E também regra de 3 simples. São todas questões diretas. Pessoal, não podemos errar questões da banca Nosso Rumo. 15. Olha uma outra questão recorrente. Teorema de Tales. Sempre eles fazem a figura e já faz direto. Determine a medida x, que é esse em vermelho aqui, na imagem abaixo. Assinale a alternativa correspondente. Logicamente, aqui o R, S e T são retas paralelas. Se não tivesse essa informação, não poderia resolver. Mas tudo bem. Pela imagem, dá para verificar que R, S e T são paralelas entre si. Teorema de Tales. Para não errar, vermelho sobre vermelho. 8 sobre x é igual 12 sobre 9. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 12x, 8 vezes 9, 72. X, 72 dividido por 12. X dá quanto? Dá 6. Letra A. Pessoal, não podemos errar a questão do Teorema de Tales. Vamos para o seguinte. Questão 16. Já apareceu aqui um cálculo aqui, esqueci de apagar. Tudo bem, vamos lá. Questão 16. Camila pretende comprar uma TV em uma loja de eletrodomésticos, a qual custa 1.380 à vista. Porém, optou por pagar 6 parcelas iguais. Sabendo que a loja cobra uma taxa de juros de 6% para pagamento parcelado, assinale a alternativa que corresponde ao valor pago a mais, ou seja, o acréscimo de 6% em uma parcela. Então vejam, tanto faz calcular 6% sobre o preço integral e dividir por 6, ou então dividir por 6 o valor à vista, depois calcular o aumento. Então vejam, cada parcela sem o aumento é 1.380 dividido por 6. Então, Camila pagaria 230. Como tem um aumento sobre o preço integral, o aumento vai ser uma vez que é juros simples. Não fala que é juros simples, mas não tem juros compostos no conteúdo. Então, esqueçam. Essa parcela de 230 vai ter quantos por cento de aumento? 6%. Então, eu vou calcular só o aumento, não vou calcular o aumento mais 100%, 106. Vou calcular 6% do valor da parcela, que é exatamente o valor do acréscimo. 0,06 multiplicado por R$230 dá exatamente R$13,80. Fica mais rápido o cálculo. Letra D. Correto? Cada um faz da forma que achar mais conveniente. Olha a carinha alegre aqui do Teorema de Tales. E aqui também teria. 17. Assinale a alternativa que corresponde ao volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero, com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Questão de volume sempre também aparecendo na banca Nosso Rumo. Ou volume de um paralelepípedo ou volume de uma pirâmide. Vejam. Pirâmide. Aliás, agora é prisma. Eu tenho um prisma de base triângulo equilátero. Estão vendo o triângulo equilátero aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. 3 lados, medidas iguais. A base mede 18 centímetros, que é o lado do triângulo, e a altura 30. Volume de um prisma é área da base multiplicada pela altura. Sempre. Pode ser qualquer prisma, de base quadrangular, hexagonal e assim sucessivamente. Então, a base é um triângulo equilátero
esses lados aqui medem, o ângulo mede 60 graus, porque os três ângulos têm medidas iguais. Aqui mede 60, 18 e 18. A área de um triângulo equilátero tem uma formulazinha que fica bem rápido. Meio vezes seno de 60 graus, lado vezes lado. Então, tem o quê? O ângulo de 60 graus, o seno, relembrando, é raiz quadrada de 3 sobre 2, então fica assim. A área da base, meio, raiz de 3 sobre 2, vezes 18, vezes 18. 2 vezes 2 dá 4, então posso simplificar esse 2 com 18. Então fica assim, 9 e 9. Raiz de 3, eu vou utilizar com duas casas decimais, porque aqui está dizendo que tem casas decimais. Então, vou usar como 1,73. Se utilizar com 1,7, dá uma pequena diferença, mas pode responder a alternativa também. Então, fica 1,73 vezes 81, que dá 140,13 centímetros quadrados, porque medida de áreas, região plana. O volume, centímetro cúbico. Então, o volume vai ficar o quê? 140,13 vezes a altura. Multiplicando isso aqui, dá 4.203,9. Exatamente a alternativa à letra A. Se nós tivéssemos usado 1,73, aí vocês responderiam aproximadamente esse valor. Dá um pouquinho menor que 4,203. Questão sempre aparecendo também em outros formatos. 18. Um grupo de amigos foi ao cinema assistir a um filme cuja sessão iniciou às 19 horas. Considerando que a duração do filme é de 141 minutos, assinale a alternativa que corresponde ao horário para o término. Pessoal, sempre dá uma comparada a questão com o conteúdo da bibliografia citada no edital. Eles falam assim, medidas de tempo, comprimento, área, volumes. Olha a questão idêntica, quer dizer, direto. Começa 19, tem 141 minutos, basta somar. Só que 141 minutos, olha a carinha alegre na questão 17. Apareceu aqui, ó, olha a carinha alegre. Então, vejam. Duração do filme, 141 minutos. Não dá para somar direto 19 horas mais 141. 141 minutos eu tenho que transformar. Cada 60 minutos, 2 horas. Então, cada 60 minutos, 1 hora. 120 minutos, 2 horas, que dá 120 mais 21. Portanto, o término vai ser 19 horas mais 2 horas e 21 minutos. Aqui eu posso somar. 19 horas mais 2 horas dá 21 horas. 21 minutos. Letra A. Simples. Questão 19. Considere um quadrado com área de 2,56 metros quadrados. Sendo assim, pode-se afirmar que a medida do lado é. Esta questão foi colocada principalmente para ver se o candidato sabe operar números com vírgula, raiz quadrada. Lembra que tem no início também no conteúdo? Então, vejam. A área do quadrado é lado vezes lado. Então, lembrando, se eu tenho um quadrado que mede lado L, a área é lado vezes lado. Como eu tenho a área, então L quadrado igual a 256, 2,56. Portanto, L é a raiz quadrada de 2,56. Aqui é a dificuldade. Mas como é que eu tiro a raiz quadrada de um número decimal? Isso aqui é recorrente. Sempre a banca coloca número que você pode transformar numa fração. O que é 2,56? É 256 sobre 100. Raiz de 100, 10. Raiz de 256, 16.
16 vezes 16 dá 256. Portanto, L é 16 décimos. Só que eu tenho que transformar isso aqui em decimais, que é 1,6 metros. Letra E. Questão recorrente. Pessoal, muito cuidado. Questão 20. Observe que na tabela abaixo, na qual constam as notas obtidas por Marcelo durante o segundo bimestre, eu tenho 12 matérias, faltando a nota de biologia. A média dessas 12 notas aqui foi exatamente 8,5. Qual a nota de biologia? Questão também recorrente em todos os concursos. Questões de média aritmética simples. Então, a média é 8,5. O que é a média? É a soma de todas as notas dividido por 12. Então, tenho aqui. Vou chamar de X biologia. Somando tudo isso aqui, ó. 8,5, 9, 8, 7, 7,5. Divide por 2, tem que dar média. Eu não refiz o cálculo aqui, mas seria bom vocês darem uma olhadinha. Somando essas notas aqui, não fiz a revisão, deu 93 mais X. E já multipliquei 12 vezes 8,5, inclui, dá 102. Então, X, ó, de novo, somando 8,5 mais 9 mais 8 mais 7,5 dá 93, mais X. Esse 12 já passei multiplicando, 102. Então, o X, que é a nota de biologia, vai ser 102 menos 93, que dá exatamente nota 9. Letra C. Então, essas foram as 10 questões do concurso da banca Nosso Rumo. Portanto, muita atenção, que nós temos aqui várias questões recorrentes em concursos da banca. Vale a pena vocês darem uma olhada novamente e comparar sempre estas questões com o conteúdo citado na primeira tela. Gostaram? Olha a carinha alegre. Média aritmética simples. Gostaram? Façam a inscrição no canal. Ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das nossas videoaulas. E se você gostou especificamente desta videoaula, dá um like. Aqui tem uma reclamação pessoal. Eu tenho vídeos com 10 mil visualizações e 50 likes. Estranho, mas tudo bem. Só estou colocando esta observação, uma vez que eu faço um acompanhamento do meu canal. E se você quer continuar estudando para concursos públicos da banca Nosso Rumo, cliquem na playlist Banca Nosso Rumo, cujo link encontra-se na descrição desta videoaula. E se você, porventura, quer colaborar com o meu canal, uma forma é compartilhar com seus amigos as nossas videoaulas. Isto é muito importante, vocês efetuarem a divulgação das minhas videoaulas. E, se possível, colaborando monetariamente. Clique no link Valeu Demais e, de acordo com as diretrizes do canal do YouTube, vocês podem colaborar monetariamente com qualquer valor. Agradecemos. Ou então, vocês podem entrar na descrição desta videoaula e ver a chave Pix para aqueles que querem colaborar monetariamente. Também nós temos na descrição dessa videoaula links com provas da banca Nosso Rumo. É muito interessante vocês baixarem as provas para dar uma olhada na parte específica de cada concurso e também as questões de língua portuguesa. Eu estou somente comentando questões de matemática. Eu vou dar um aviso. Tem alguns amigos que solicitaram
que eu fizesse comentários sobre as questões de língua portuguesa. Não é o meu ramo. Eu sou professor de matemática aposentado. Um grande abraço e até as próximas videoaulas.